Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. E estamos aqui novamente para falar de assuntos do coração. Nosso tema de hoje é livre, né? Então você pode mandar para cá sua pergunta, 99205-3030, 99205-3030. Já tem aqui um primeiro ouvinte que pergunta o seguinte: Doutor Wander, fiz todos os meus exames, né? Deu meu check-up. O ano começou, 2025. Eu fui ao médico, fiz tudo que estava lá preconizado, previsto. Eu corro algum risco mesmo assim de algum problema no meu coração? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque isso remete a gente a tentar entender o que a gente está tentando trazer de segurança para o paciente quando a gente faz exames de rotina, quando faz exames de check-up, né? Então, habitualmente, quando a gente faz essas avaliações de rotina, a gente busca excluir doenças em um determinado estágio, que a gente chama de estágio subclínico, onde você não tem sintomas ainda da doença, mas já tem um problema. Vou dar 2 exemplos apenas disso para a gente poder explicar melhor aqui. Pacientes, algumas vezes, têm arritmia cardíaca, que é uma alteração no ritmo do coração, né? O coração ela é uma bomba que ela funciona conforme um ritmo, certo? E esse ritmo ele permite com que o coração receba o sangue e bombeie esse sangue para frente. Receba de novo e bombeie novamente para frente. Esse ritmo ele vai seguindo ao longo da vida inteira. Quando ele começa a se desorganizar, aí nós temos o que chamamos de arritmia. Em geral, as arritmias elas costumam produzir alguns tipos de sintoma. O sintoma mais relatado pelos pacientes é a sensação da batida do coração, que normalmente a gente não sente, a gente não percebe o coração bater. Então o paciente às vezes chega e diz: eu estou sentindo o meu coração bater. Às vezes acelerado, às vezes não é acelerado, mas é apenas umas pancadas. Então isso suscita na gente, levanta para a gente a possibilidade de ele estar com uma arritmia. Mas aí, no caso, a gente está tratando de um quadro clínico. O paciente já está sentindo a doença e eu vou fazer uma investigação diagnóstica. Vou tentar identificar o que é que o paciente está sentindo. Por outro lado, que é exatamente esse cenário que você mostrou aí, o paciente veio para fazer os exames de rotina, veio para fazer um check-up e viu que não tinha nada. Pronto, beleza. Nesse não tinha nada, a gente não identificou nenhuma doença em estágio subclínico. A gente não identificou, por exemplo, nenhuma arritmia que fosse, vamos falar aqui entre parênteses, uma arritmia silenciosa, que não estava apresentando ainda sintomas, mas que poderia vir a produzi-los daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, poderia vir a trazer sintomas e até mesmo outros problemas mais sérios para o paciente. Então, uma vez que a gente diagnostica essas condições subclínicas, a gente já pode partir para o tratamento antes de começar a machucar, a incomodar, a trazer prejuízos ao paciente. Então essa situação é a situação da arritmia. A outra é a doença arterial coronariana obstrutiva. No popular, as artérias entupidas, que muita gente chama de veias entupidas. A gente pode fazer uma investigação. Nessa investigação, a gente detectar que não encontramos nenhuma evidência naquele momento de doença subclínica, né? Ou seja, a gente não identificou uma doença no estágio silencioso, e isso dá para a gente, que é isso que eu quero chamar a atenção, isso dá para a gente uma tranquilidade maior, porém a gente não pode ter uma garantia, infelizmente, né? Isso é uma limitação, não é minha, não é da minha pessoa, não é dos exames, é uma limitação da medicina, é uma limitação da vida, na verdade. A gente não tem como ter uma garantia absoluta de que tudo vai estar bem até o dia de amanhã. A gente não consegue. Principalmente depois que eu fiz o exame, né? Não é porque eu fiz o exame que tem uma garantia, né? Isso, exatamente. Eu fiz o exame, então eu posso fazer de tudo agora, estou liberado de fazer tudo. Não, mesmo fazendo o exame, a gente ainda tem um risco marginal de doenças que podem aparecer sem que a gente tenha pensado. E como é que eu minimizo isso? Infelizmente tem algumas situações que a gente não consegue. Eu já tive pacientes, por exemplo, paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos, que não veio para o consultório comigo, tinha ido para o consultório em um outro médico, numa outra cidade, na verdade, aqui da Paraíba, fez os exames, eu tive acesso a esses exames, os exames estavam todos bem feitos, estava tudo bonito, assim, o exame foi bem realizado, estava tudo ok, e 2 meses depois o paciente teve um infarto. Então, assim, como é que eu explico uma situação dessa? O paciente não estava sentindo nada.
Se ele não estava sentindo nada, aqueles exames que ele fez de rotina de check-up, de fato, tinham uma, vamos dizer assim, tinham a sua serventia, tinham a sua validade dentro daquilo que era possível. Porque a gente também não pode, a título de check-up, de investigar, onerar o paciente para fazer 50 exames, todo tipo de exame disponível para isso. A gente tem que ter um bom senso aí de tentar identificar as condições que a gente vê que são as mais comuns e aquelas que são raríssimas ou situações que fogem ao nosso controle, a gente realmente não escapa do controle das nossas mãos. Então o que a gente quer dizer é isso apenas para não chegar numa situação como essa e a pessoa questionar, por exemplo, se o médico que tinha feito esses exames fez alguma coisa de errado, que na minha interpretação, esse médico que havia solicitado esses exames não fez absolutamente nada de errado. Os exames estavam feitos e bem feitos, e a investigação estava feita e bem feita, mas aparentemente a gente estava diante de um caso excepcional em que o paciente fez os exames, estava tudo ok e ainda assim aconteceu um evento com ele, aconteceu um problema com ele. Mas isso é apenas para trazer aqui o cenário e mostrar que existem exceções. A regra é você faz os exames, se o exame identifica uma doença, mesmo em estágio subclínico, você trata. Se o exame não identifica nenhuma doença, habitualmente a gente fica bem tranquilo e a gente tenta passar essa tranquilidade para o paciente, fica tranquilo e tenta dizer para o paciente, olha, eu não estou vendo nenhuma evidência de doença aqui, está tudo bem com você, siga dentro de um estilo de vida saudável, né? Não é por isso que você vai fazer coisas erradas, vai beber, vai fumar, vai ser sedentário, vai comer tudo que... Não, aproveite que a manutenção preventiva aqui está boa, o motor está bem e cuide bem do seu veículo, cuide bem na verdade, o nosso corpo é um veículo que conduz a gente, né? Conduz a alma, o espírito da gente. Então, você cuida bem dessa máquina e aí você vai ter uma longevidade. Então, o exame, quando ele não detecta nenhuma alteração, ele não é uma garantia absoluta de que você está imune, isento de qualquer tipo de problema cardíaco. Porém, ele é uma camada adicional de proteção. Se você não tivesse feito o exame, a gente ficaria sem saber como é que estava a situação, e aí quando a gente faz e vê que está tudo bem, então a gente minimiza ainda mais, as chances são de 0,01%. Pronto, se essa chance for de 0,01%, e esse número é só aleatório que eu estou trazendo isso aqui, isso significa que de cada 1.000 pessoas, 10.000 pessoas que vão fazer os exames e der tudo ok, 9.999 não vão ter nada e vai ter uma que por um acidente, por uma coisa que realmente escapa do nosso controle, essa pessoa ela ainda assim vai ter um problema. Mas as chances são de 9.999 de você não ter nada. E uma chance ali em 10.000 de lhe acontecer alguma coisa. Seria mais ou menos isso o que a gente tenta passar para os nossos pacientes quando a gente faz um exame de rotina sem sentir nada e a gente não detecta nenhuma alteração. Vamos às perguntas. 992053030. Bom dia, Dr. Wander. Água faz bem ao coração? Pergunta interessante aqui. Sim, desde que o paciente não tenha uma situação chamada insuficiência cardíaca descompensada, porque aí nessa situação a gente precisa fazer o que chamamos de restrição hídrica. Embora essa restrição hídrica ela esteja em questionamento nos últimos anos, se de fato a gente necessita fazer isso, mas por uma plausibilidade, por uma questão de lógica mesmo, o paciente com insuficiência cardíaca descompensada, ele em geral demasiado. Ele tem inchaço, incha os pés, incha as pernas, às vezes o abdômen, às vezes incha o corpo inteiro. Além disso, ele é cansado por acúmulo de líquidos dentro do pulmão que o coração não consegue dar conta de bombear para distribuir para o corpo inteiro. Então, devido a esse excesso de líquidos, nesses pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, é indicado você fazer o que a gente chama de restrição hídrica. Mais uma vez, tem aparecido alguns trabalhos que têm questionado isso, mas ainda se coloca, para esses pacientes descompensados, ainda se coloca
algum tipo de restrição hídrica, limitar um pouco a quantidade de ingestão de água que esse paciente vai ter durante esse período, até a gente compensá-lo. Para os outros pacientes, de um modo geral, paciente que não tem doença cardíaca, paciente que tem doença cardíaca, mas não é essa insuficiência cardíaca, é uma hipertensão, é até mesmo doença coronariana obstrutiva, tem uma artéria entupida, tem uma arritmia, a água, ela é fundamental para um bom funcionamento do nosso organismo, né? É só lembrar que a gente entre 60% e 70% constituído de água. Então eu peso aqui meus 85, 86 quilos, se você fizer as contas aí, tranquilamente eu tenho 55, 56 quilos de água na minha composição. Então é só você fazer a sua também em casa, pega o seu peso, multiplica por 70%, você vai ver que isso aí é o que você tem de água. A falta de água causa um monte de problemas, não cardíacos especificamente, né, mas ela causa um monte de problemas em outros órgãos e que podem resultar, na verdade, em alterações para o coração. Então é interessante que a gente mantenha uma boa ingestão de água. Nós vivemos aqui falando para a nossa região, né, numa cidade e numa região aqui ao nosso redor do Seridó, que é naturalmente muito quente, então a gente tem uma perda para o ambiente maior do que em outros cenários, em outros lugares mais frios. Então isso, né, indica, né, para a gente que a gente tem que fazer uma reposição maior do que se a gente morasse em outros locais. A gente tem que ter uma atenção maior com isso para manter a nossa ingestão de água. Então a água faz bem sim. Não é tratamento, pelo menos eu não vejo nenhuma condição aqui que você tem uma doença cardíaca, ela seja tratamento, a não ser nos casos em que o paciente tem algo que a gente chama de síncope ou síndrome. Síndrome é quando são só os sintomas, só a lipotímia, e síncope é quando chega a perder a consciência, né? De etiologia que a gente chama de vasovagal. O paciente que já teve esse diagnóstico, síncope vasovagal, uma das causas importantes da perda de consciência é tempo prolongado sem ingestão de água. Existem outras causas, mas tempo prolongado sem ingestão de água é uma delas. E aí é recomendado que o paciente faça uma ingestão mais contínua, mais frequente de água. Nunca passe um dia, 2 dias aí bebendo pouca água, porque isso pode gerar o que a gente chama de hipovolemia, pouco volume de líquido dentro da circulação sanguínea, que predispõe o paciente a ter mais desmaios. Então, essa talvez seja a única situação em que a água é tratamento para o coração. Nas demais situações, de um modo geral, ela é prevenção. Ela ajuda a manter a máquina funcionando bem para que a gente não tenha maiores problemas cardíacos. Nosso ouvinte Lenise fala que o que a gente já citou é o exemplo dela, né? Ela diz: bom dia, fiz meus exames de rotina, deram tudo ok. Só que agora minha pressão está 18/10 e sinto muita dor no peito, mesmo depois dos exames. E aí, doutor Wander? Isso, aí a gente deve reabrir uma investigação agora focada nesse quadro clínico, nesse quadro de sintomas. Específico. Então, né? Isso, exatamente. Porque a avaliação de rotina, a avaliação de check-up, ela tenta abranger doenças mais comuns, situações mais perigosas, mais frequentes, que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente faz os exames, não identifica nada, ok. Habitualmente a gente o que faz, orienta o paciente a voltar depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da idade, depende das circunstâncias, a gente orienta o paciente a voltar depois de um certo tempo para fazer uma nova manutenção preventiva, para fazer uma nova investigação, um novo check-up. Nesse caso, nesse intervalo, né, entre uma pesquisa e outra, né, pouco tempo depois, aí, na verdade, alguns meses depois, ela começa a apresentar sintomas que inclusive podem ser relacionados ao coração, né? Esse sintoma de dor no peito aí, ele pode ter relação com o coração, associado à elevação da pressão arterial e em níveis que são razoavelmente elevados. 18/10 é um nível já consideravelmente elevado. Então isso requer uma investigação focada, direcionada no que está produzindo esse quadro clínico da paciente. Então a gente vai tentar investigar o comportamento da pressão arterial dela e vai tentar investigar essa dor no peito, para ver se a gente encontra uma doença cardíaca. Então, situações que habitualmente são investigadas no check-up não se aplicariam especificamente aqui, e outras situações que não são colocadas no check-up, aqui a gente colocaria, aqui a gente investigaria, para tentar identificar o que aconteceu. Mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Pedro Marcos diz o seguinte: bom dia, doutor Wander, pergunta ao doutor Wander aí, o seguinte: quem toma insulina pode ter problemas no coração futuramente? Bom dia, Pedro. Essa é uma questão interessante, né? A insulina, ela é uma faca de 2 gumes, tá bom?
ela de fato ela provoca alterações não diretamente no coração, mas no sistema vascular como um todo e que podem ter repercussão sobre o coração. Porém, a gente precisa atinar para isso. Quando a gente indica insulina para um paciente, é porque esgotaram-se todas as outras possibilidades de tentar tratar o paciente com algum outro tratamento. Só existem habitualmente duas situações onde você indica insulina para um paciente. Primeira situação, grosso modo, né? Falando, não sou endocrinologista, mas a gente tem mais ou menos uma experiência com diabetes como clínico geral e por lidar com muito nisso na cardiologia, então vou tentar resumir de uma forma mais simplificada aqui, duas situações onde a gente indica diabetes para um paciente. Paciente de diabetes tipo 1, que é aquela conhecida diabetes da infância, a criança ela tem uma deficiência natural da produção de insulina, habitualmente é uma doença que tem algum componente autoimune, ou seja, o seu organismo criou defesas e atacou o seu pâncreas, que é o produtor de insulina, e agora o pâncreas, estando sob ataque, não consegue produzir insulina. Por não produzir insulina, a sua glicemia, a sua glicose, ela vai lá para as alturas, geralmente passa de 200, 250, e nesse paciente não existe alternativa. O paciente, pelo menos no conhecimento que eu tenho até hoje, não tem alternativa. Esse paciente ele já começa o tratamento da diabetes dele na insulina, porque ele não produz insulina porque o pâncreas dele está sob ataque. Então, esse paciente ele depende da insulina para viver, ele não tem alternativa. Ele não tem outra coisa que ele possa fazer. De um modo geral, não tem muita coisa que ele possa fazer. Ele depende da insulina para viver. E se ele não tomar insulina, ele corre risco de morrer. Eu preciso dizer isso porque a gente disse no começo que a insulina ela pode ter algum tipo de interferência sobre o sistema cardiovascular, e aí a pessoa às vezes pega essa informação, aí diz, tá vendo, a insulina não presta não, vou parar de tomar insulina. Se parar de tomar insulina, como eu disse, a insulina geralmente quando é feita é porque não tem outra alternativa, porque a gente sabe o quanto é desconfortável para o paciente estar se furando para poder fazer a insulina, se furando para poder medir a glicemia, porque tem a glicemiazinha do dedo, então a gente entende, a gente vê o sofrimento do paciente que está ali na nossa frente. E a gente não indica uma coisa que vai ser desagradável, incômoda, se ela não tiver realmente precisando ao extremo de estar naquela situação. Então, a diabetes tipo 1 é essa que, se você não fizer isso, você corre risco de morrer. Existe um negócio chamado cetoacidose diabética, que é uma doença que mata os pacientes com diabetes tipo 1, às vezes também diabetes tipo 2, mas mais comum diabetes tipo 1. E ela acontece exatamente por um descontrole na diabetes e geralmente tem associação com o paciente não está usando a insulina, não tá sendo utilizada de forma adequada. Se o paciente já tem, na verdade, um diagnóstico prévio de diabetes. A outra situação, o outro cenário é o paciente com a diabetes mais comum, né, que é a diabetes tipo 2, aquela diabetes que já dá no paciente adulto, ligada à resistência à insulina, onde o paciente produz insulina, só que essa insulina ela não consegue fazer o efeito dela. E aí a gente tem uma gama de medicações para tentar fazer o tratamento, né, as mais comuns, as que estão disponíveis no âmbito do sistema público de saúde, por exemplo, metformina e glibenclamida, são as mais comuns. Existem uma série de outras medicações, a dapagliflozina, que é uma medicação extremamente promissora, trata diabetes, trata rim e trata coração, ao mesmo tempo, com um comprimido só. Essa medicação, hoje em dia, está no programa da farmácia popular, com descontos, e tem também disponível na Unicat, que é aquela central de medicações de alto custo. Infelizmente, há mais de um ano, eu venho acompanhando pela internet, no site da Unicat, há mais de um ano que ela está lá em licitação e ainda não tem previsão, pelo menos no site lá não apresenta previsão de quando vão voltar a disponibilizar ela gratuitamente para a população. Mas é uma medicação extremamente promissora para o tratamento dessa diabetes tipo 2. Tá bom? Além de tratar diabetes, ainda trata, como a gente falou, coração e rim, insuficiência renal. Então, na diabetes tipo 2, a gente tem um cenário que o paciente ele tem recursos, via de regra, antes de entrar na insulina. Então a gente tenta com medicação, não dá certo, acrescenta outra, não dá certo, a gente troca, bota uma terceira, e aí a gente vai tentando. Chega-se um ponto, em alguns pacientes, não são todos, chega-se um ponto em que a gente realmente não tem mais para onde ir, a gente não está conseguindo mais obter um controle adequado do diabetes, da glicemia, e aí precisa se partir para a insulina. E aí a insulina vai entrar como um adjuvante, como uma medicação adicional para
fazer o controle dessa glicemia. Tanto em um caso quanto no outro, a insulina ela provoca sim alterações, a gente chama alterações vasculares, microvasculares, macrovasculares, que podem ser danosas para o sistema cardiovascular. Mas cabe essa lembrança de que não usar insulina pode ser pior, porque a vida do paciente pode ficar em risco dentro de poucos dias. E outra coisa, a própria hiperglicemia, que seria resultante de não usar a insulina, ela também é danosa, e eu acredito que até mais danosa para o sistema vascular. Então, é a gente aceitar o que é menos ruim. Nesse caso, a insulina não é o melhor, não é o tratamento que dá maior proteção ao coração. Isso aqui não é. A gente tem outras medicações que além de tratar a diabetes, ainda protegem o coração. A insulina não faz isso, mas em determinadas situações, se o paciente está precisando usar insulina, é porque não usar causaria certamente maiores prejuízos. O excesso de glicose é mais danoso do que o próprio uso da insulina. Então, se o paciente faz uso da medicação, a recomendação é que ele continue utilizando, acompanhe com o seu médico, seja o médico clínico da UBS, seja o especialista, que é o endocrinologista, e faça um controle adequado da sua glicemia. A glicose alta, para a gente, é um dano muito maior do que o mero uso da insulina. Doutor Vander, obrigado pela participação aqui no Panorama 95 e até a próxima. Eu é que agradeço. São 7 horas e 57 minutos, 7h57.